Olá, eu sou a professora doutora Franciane Fernandes Galvão Molina e hoje vou apresentar o artigo sobre a minha pesquisa, a minha tese de doutorado, né? Essa é uma das partes dela, mas especificamente o neófito pelo neófito, a compreensão de novos convertidos religiosos e o consumo transicional. Quem me auxiliou nesse processo de configuração, adaptação e resolução de algumas coisas foi a doutora Fabiane Gondi Mariucci, da Universidade Federal de São Carlos. Falando de liminaridade, liminaridade é o processo de transição. E falando de neófito, o neófito é aquele que passa por um processo de transição enquanto indivíduo. E nesse processo de transição, ele tem um processo de consumo dele readaptado ao novo indivíduo, né, ao novo ser. E a intenção estabelecida como ponto teórico, acredita-se que a relação de passagem da liminaridade interliga esse processo de transição do consumo, né? O consumo ele vai auxiliar nesse processo de passagem, ele vai fazer parte do indivíduo. E principalmente na questão do consumo simbólico. Os consumos simbólicos ele faz parte desse papel de vida significativo do indivíduo, né? Marcado nesse período, ratificado nesse período de transição. E é usado para facilitar o processo de transição para o novo papel. Também, ele acaba sendo uma forma de papel que molda os significados de si mesmo e a sua identidade. E alguns autores dizem que quanto mais significativo é o processo de transição, o consumo ele vai ser utilizado para ser o item facilitador para o novo papel, para reduzir a incerteza, né? A gente passa por processos de transições que trazem incertezas na nossa vida. Ele uma questão que facilita o processo de passagem, né? Um item que facilita o processo de passagem, porque acaba consumindo novas estruturas, né? Ele estreita a lacuna entre o eu real e o eu ideal, ou seja, onde eu quero chegar depois do processo de transição. E essa nova posse, esse novo bem consumido, o serviço, contribui para o desenvolvimento da nova identidade do indivíduo. Com isso, a ideia foi chegar, enquanto objetivo de pesquisa, identificar quando se dá, especificamente, né, a transição da não conversão para o estado de novo convertido. O novo convertido é um neófito. E a partir do processo de consumo, né? Então, nesse processo de consumo, qual que é a identificação individual da transição? Utilizando a teoria da liminaridade, os ritos de passagem e a cultura de consumo como core, né, do trabalho. Quanto ao pressuposto metodológico, é uma pesquisa de abordagem com abordagem de caráter qualitativo, com paradigma interpretativista. A amostra foi escolhida por conveniência, que são os neófitos que entraram na nova religião protestante no período mínimo, pessoas que estão no mínimo estavam no mínimo 6 meses, a no máximo 2 anos na igreja. E a coleta foi feita em Irati, dentro de uma instituição religiosa, uma igreja protestante chamada Comunidade Alcance. Foi utilizado como método de coleta história de vida, entrevista, participação de eventos, né? Querendo ou não, eu fiz um apanhado pleno do que se é consumido enquanto protestante, né? Então, gastei aproximadamente 236 horas em campo, com entrevista e buscas extras para auxiliar no processo de compreensão mesmo dos objetos de consumo, né? Mas para esse texto é a identificação do neófito mesmo, a partir desse processo do consumo, fazendo parte dele, que esses objetos de consumo vão auxiliar no processo de transição. Então, utilizando as bases teóricas de Van Gennep, de Turner, Noble Walker, e na área de cultura de consumo utilizado o roteiro de pesquisa da Barros, tá? Análise de conteúdo foi utilizado o círculo hermenêutico. Bom, quanto à revisão da bibliografia, eu começo com liminaridade, ritos e consumo, utilizando principalmente o pensamento de liminaridade, né, advindo das pesquisas do Arno van Gennep no livro dele Le Rite de Passage, de 1909. Então, na antropologia, a liminaridade é interpretada como um período de isolamento e autonomia. É uma experiência individual complementar ao grupo social. É um espaço também. Ele é caracterizado por graus de ritualizados de separação da sociedade. É um estado de transição entre os diferentes modos de ser. Leva as pessoas à possibilidade de moverem entre diferentes estados, né, de comunidades, diferentes quadros de experiências sociais para que novas ideias e conhecimentos surjam.
É um espaço social caracterizado por graus ritualizados de separação com a sociedade, né? E nos períodos de passagem é que os neófitos são forçados a pensar sobre a sua sociedade, seu universo, os poderes que geram e sustentam a sua sociedade e seu universo conjuntamente. A atmosfera do consumo é muito importante porque ela vai auxiliar nesse processo de transição, principalmente no questão da religião protestante, né? Onde o objeto físico que leva ao conhecimento profundo dessa religião é a Bíblia. Então, é um item material que a pessoa precisa utilizar, né? Por mais que seja virtual, mas o material é bastante amplamente consumido, além de outros produtos, e é isso que auxilia o processo de passagem. Então, da liminaridade, né? A gente vive esses ritos de passagem da fase da infância para a adolescência, a questão da maternidade, quando a mulher engravida e fica os 9 meses na fase de liminaridade, estudos da graduação, pós-graduação, né? Aquele tempo que a gente fica estudando, são fases. Os neófitos, então, quem são eles? Eles são indivíduos noviços iniciados num processo de transição, e eles são característicos de uma situação liminar, eles passam por um estado de reflexão, onde todas as suas ideias, sentimentos e pensamentos, eles se veem dissolvidos diante desse novo contexto de vida. Então, esses componentes acabam sendo separados e convertidos como objetos de reflexão, o eu antes, o eu depois, o que estou sendo agora, né? Então, eu acabo no processo de exageração componencial, ou seja, todos esses componentes, eu acabo dissociando e associando variantes concomitantes, sabe? Então, são entidades, são pessoas em transição, né? Não tendo ainda um lugar específico, né? A gente não tem certeza se a gente vai terminar uma pós-graduação, uma graduação, a gente não tem certeza se vai nascer o filho, a gente só vai saber quando nascer, né? Então, dentro das religiões, existe o indivíduo liminar. E ele é comumente notado, mas muitas vezes em algumas instituições ele não recebe tanta atenção adequada. Então, não se destacam características, atendimento específico para esse indivíduo. Já nas religiões protestantes, sim, há todo um cuidado, porque até na Bíblia tem essa designação de que se tem que ter cuidado com os neófitos. E a característica desse indivíduo é submissão e silêncio, né? As ideias que vêm dos líderes que vão dar o direcionamento, porque eles acabam se tornando submissos a essa nova autoridade, né? Seja em ONG, grupos sociais, a gente sempre quando entra numa instituição acaba tendo isso. Então, falando das 3 teorias, a fase de transição, como que os 3 autores se referem a ela? Van Gennep fala que é uma fase de separação, margem, reagregação. Turner fala que é uma fase preliminar, liminar e pós-liminar, e Noble Walker ele fala de que existe um evento de gatilho, existe o papel de desligamento simbólico, existe a ambiguidade daquele papel, e na parte pós-liminar, a absorção simbólica do papel com os benefícios, né, dessa participação. Falando nos dados demográficos coletados, foram diferentes, mas que compensavam, congruíam em si mesmo. Eu coletei dados com casais e dados com indivíduos. Por que casais? Porque é uma referência muito grande dentro da religião protestante a participação do casal enquanto processo evolutivo dentro da religião, né? Então se agrega o casal, participa numa célula de casal. Se é uma célula, se o indivíduo é solteiro, ele vai numa célula de solteiro, né? Se é viúvo, vai numa célula de viúvo, então tem toda essa designação. Então, acaba sendo pessoas, os casados entre 28 e 45 anos, são a maior parte, já os jovens são, os solteiros são entre 16 e 39 anos, estão estudando, ou tem ensino médio, ensino técnico, a maioria está empregado, com exceção dos estudantes, né, os menores, acabam não sendo empregados, uma renda, alguns conheciam, alguns não. A maior parte deles mora em casa de família, o tempo de igreja, né? Então tem no mínimo 6 meses, no máximo 2 anos. Os gastos, eles mensuraram uma média, né? Após a conversão de quanto eles gastaram dentro da igreja. E o tempo de entrevista, né? Que foi dado. Pelo que eu entrevistei eles, o tempo que eu gastei com o casal, com o indivíduo. Quanto aos resultados, há uma congruência em teoria da liminaridade,
teoria dos sistemas de relações sociais, né, de posições sociais. Então, o novo convertido, o quadro que ele mostra que tem algumas correlações específicas, né, dos dois que transforma num novo convertido, né? Eu tenho a heterogeneidade, a participação de comunitas, a continência sexual, a alta importância das distinções sexuais, a ausência de classe, humildade, cuidado na aparência pessoal, essa é uma característica interessante na questão de conversão também, cuidado com o corpo, altruísmo, obediência à classe superior, sacralidade, silêncio, suspensão dos direitos, referências contínuas a poderes místicos e assim por diante. Então, para identificar esses momentos, como é difícil, foi muito difícil, eu não consegui encontrar especificamente do neófito na religião, né, principalmente na religião protestante. Quem é esse indivíduo? Quem é esse indivíduo? Que muitas vezes a pessoa não sabe. Né, quem está de fora, eu também tive que coletar dados com pastores para identificar o que eram neófitos e o que se consumia, né, enquanto serviços, produtos, como eles eram referenciados, e houve uma dificuldade. Tive uma facilidade porque nesse meio tempo um dos pastores lançou um livro explicando o que era neófitos, justamente para me ajudar na pesquisa. Então, na questão da identificação da transição dos neófitos protestantes, eu cheguei a 6 pontos principais. Existe o não convertido, aquele que quer se converter, a fase pré-liminar, a fase liminar, pós-liminar e o convertido em si. Então, o não convertido seria aquele que visita a igreja, mas não mantém vínculo, o que quer se converter, ele participa dos eventos, mas não mantém vínculo. Pré-liminar, ele frequenta esporadicamente, quer fazer parte da igreja, participar de células. A parte liminar, a partir do momento que ele aceita Jesus e começa a frequentar as demais atividades, como cursos que tem para novos entrantes. Pós-liminar, ele participa dos cursos, começa num processo de batismo e convertido mesmo é uma autoidentificação, uma identificação pelos pares, né? Reconhecido, sim, ele faz parte do grupo social. Bem, pela identificação do neófito pelo neófito, a gente pode perceber que é um estágio contínuo. Às vezes a pessoa se torna neófito por 30 anos, né? Então você não tem um tempo específico, claramente estabelecido pela literatura, pela teoria, de quando encerra esse estágio de passagem para algumas pessoas, né? Mas é um estágio que todos vão passar na religião protestante que entra, né? Então é um tempo ambíguo, você não tem uma temporalidade específica, é um estado de pertencimento, faço parte, mas ainda não estou tão aprofundado, né? Aí acaba sendo meio ofensivo para algumas pessoas estar nesse estado. Eu levantei algumas questões diante dessa pesquisa a partir da experiência, que foi a distinção, uma das distinções principais é o conhecimento, comportamento e participação do indivíduo, e isso vai dar uma característica de novo convertido, né, num processo de passagem. Quanto à prática, né, os neófitos, identificaram que o próprio neófito é compreendido por participação, ele consome materiais que trazem informações referentes a cultos, eventos, treinamentos, né, são altamente intelectualizados porque eles leem bastante, eles estudam bastante, fazem curso, compram cursos, assistem pregações e palestras e outras coisas. Também o conhecimento é algo importante de caracterizar. A pessoa identifica quando tem conhecimento e não tem, né? E isso vai direcionar se é neófito ou não é. O comportamento na questão dos trejeitos, a fisionomia, a vestimenta, né? O apontamento de auto-melhoramento. Eu percebo que eu já não sou um novo convertido, eu estou num processo, né? Sou diferente, né? Algumas referências estabelecem como novo convertido é o bebê na fé, né? Então, quanto às considerações finais, o consumo da nova religião é importante na nossa sociedade pós-moderna, sim. Nós estamos buscando a evolução individual, levando ao consumo mais profundo da espiritualidade de forma mais intensa. O novo convertido, ele é o ser liminar e até então ele não havia sido classificado de maneira descritiva associando essas teorias da liminaridade. Então, é importante para que a gente reconheça esse indivíduo
porque é uma tarefa difícil. E as limitações foi ter uma identificação clara, né? Ter uma referência de base para falar de novos convertidos na religião protestante. E estudos futuros pode utilizar outras religiões, né? Outras seitas e outras instituições e fazer um processo de comparação. As referências. Muito obrigada.